Hebreus capítulo 8, verso 1 ao 5 nos diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Irmãos, nessa manhã nós iremos meditar na palavra do Senhor e nós iremos meditar sobre Jesus, o grande sumo sacerdote. Nós estamos iniciando esse capítulo, louvado seja o Senhor, e nessa meditação nós vamos perceber o quão grande é o nosso Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote. Antes, no capítulo 7, nos seus últimos versos, que foi a nossa última meditação, nós vimos que Jesus, ele foi visto como o único e perfeito sumo sacerdote. Agora, o escritor aos Hebreus, ele vai aprofundar e mostrar o quanto ele é mais excelente. E nós vamos ver a excelência de Jesus nesse momento como sumo sacerdote. E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui no verso 1 ao 2 é que Jesus, ele assentou à destra do trono da majestade, ou seja, assentou à destra do trono de Deus, o Pai. Em segundo lugar, nós vamos ver os versos 3 ao 5, a antiga ordem de sacerdotes ser passageira, ou seja, a antiga ordem de sacerdotes era passageira. E assim nós teremos algumas considerações finais e lições para as nossas vidas. Mas vejamos como diz as Escrituras. Nos versos 1 e 2, nós vemos que meio que um resumo. Ele começa assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Veja, o que poderia resumir o que foi dito até aqui a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos entender desde quando ele começa, o escritor aos Hebreus, falar de uma nova ordem sacerdotal, que é a ordem de Melquisedeque. O que nós podemos entender de principal em tudo que ele veio dizendo, colocando Jesus como a mais excelente do que o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio levítico. O que nós podemos entender é que Jesus, ele é maior em seu sumo sacerdócio.
E ele vai dizer que ele é grande, a tal maneira que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, nas alturas. Assim como diz as Escrituras, assim de fato é. Assim como diz as Escrituras, assim aconteceu. O Senhor Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, ao passar 40 dias nesse mundo, após tudo isso acontecer, ele foi assunto aos céus, ou seja, ele subiu aos céus, para se assentar à direita de Deus Pai. Assim diz o credo apostólico, que ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Assim de fato aconteceu, e assim é grande Jesus como nosso intercessor. Ele assentou-se à direita de Deus Pai, para de lá interceder por nós, ou seja, nos servir. Como ele mesmo disse, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. E assim ele fez. E ele vive, e ele reina, e ele está a servir a nós como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote. Ele reina e ele vela por nós. Ele reina, ele trabalha por nós. Ele reina, ele intercede por nós. Ele cuida de nós como governante, como sacerdote. Ele está à direita de Deus Pai. Diz o versículo 2: como ministro, ou seja, Cristo tem um ministério, Cristo tem um trabalho, Cristo tem um serviço a ser feito. É o ministério do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Ou seja, este trabalho, este ministério é do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo passado, a tenda que o povo peregrinava e que levantava e ali adorava, era passageiro. Agora há um novo santuário, há um novo tabernáculo, há um novo ajuntamento do seu povo. Agora é o ajuntamento do povo que teme ao Senhor e que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Agora há um novo tabernáculo, agora há um novo ministério, agora há um ministério do povo redimido, resgatado, salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo seu poder e glória, que penetrou os céus para de lá interceder por nós e de ao mesmo tempo garantir a sua presença entre nós. O Senhor Jesus estabeleceu uma comunhão tal, uma aliança tal, tão grande, que nada e nem ninguém pode quebrá-la. Nós temos Ele como sumo sacerdote de tal maneira de que nada nem ninguém pode revogar ou anular ou cancelar algo feito por Deus e não pelos homens. Algo feito por Deus e não pelos homens, porque o Senhor é que é o fundador desse novo ministério, dessa nova aliança, desse novo tabernáculo, dessa verdade, desse santuário. Pois Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Não é algo feito pelos discípulos, não é algo feito por Pedro, como alguns deturpam essa verdade. Deus não confiou aos discípulos, o Senhor Jesus não
a Pedro a edificação da sua igreja, mas Ele é quem estabelece a maneira como será construída a sua igreja, e através dele, e não de homens. No verso 3 ao 5, nós vamos ver que a antiga ordem de sacerdotes era passageira, e nós vamos ver a construção disso. A construção disso começa da seguinte maneira, versículo 3: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Bom, inicialmente nós sabemos de uma coisa: para que serve o sumo sacerdote? Para que ele é levantado? Para que ele é chamado? Para oferecer dons como sacrifícios. Ou seja, o sacerdote ele oferece algo a Deus que o homem, e o que ele oferece a Deus como um dom, como algo que precisa ser agradável a Deus, que precisa ser aceitável a Deus, o que ele oferece são os sacrifícios. Os cordeiros, os animais que eram sacrificados pelo pecado do povo. Então, os sacerdotes, eles têm uma função: serem mediadores entre Deus e os homens. Mas nós vamos ver que a ordem de sacerdote levítico, ela vai perdendo a sua posição, a maneira em que Deus vai estabelecendo uma nova ordem. Ele diz: por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que Ele reina, ao mesmo tempo que Ele está à direita de Deus Pai, Ele também tem o que oferecer por nós. E nós sabemos o que Ele ofereceu por nós. A sua própria vida Ele ofereceu por nós como um sacrifício. Ora, verso 4: se Ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Verso 5. Ou seja, Jesus, ele não teria sido considerado sumo sacerdote se ele permanecesse aqui, porque os sumos sacerdotes terrenos, eles intercediam pelos homens, mas eles eram como que figura ou sombra, ou algo que fosse passageiro, algo que não era permanente, algo que não durava, algo que não era eterno, algo que era encerrado para a morte, porque o outro morriam, e aí necessitava de ser levantado um novo sumo sacerdote, mas Cristo não. Ele morre, e ao terceiro dia Ele ressuscita dentre os mortos, para que de uma vez por todas haja um sumo sacerdote que substitua a antiga aliança e agora estabeleça uma nova aliança, de maneira de que seja eterna. E que substitua aquele que era imperfeito, que era a antiga aliança.
Agora, nós temos Ele. Agora, nós temos Jesus. E porque agora nós temos Jesus, a antiga aliança perdeu a sua posição. Agora há uma nova aliança em Jesus Cristo, inquebrável, irrevogável. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir um tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Fazendo isso aí, Êxodo 25:40. O que Moisés fez era um modelo. O que Moisés fez era apenas um modelo mostrado. Houve uma aparição a Moisés de algo muito mais excelente, muito mais maior e perfeito. E Moisés o copiou, a semelhança. Porque havia de Deus manifestar nos últimos dias o Messias, o Salvador Jesus Cristo, para que Ele, Jesus, substituísse aquilo que foi feito por Moisés. Cópia do que era excelente, cópia do que era celestial, cópia do que era eterno, a saber, o que Jesus veio para fazer: estabelecer uma nova aliança, um novo tabernáculo, um novo ajuntamento, e uma aliança no seu sangue, como Ele instituiu na ceia, de um povo ajuntado pelo seu sacrifício lá na cruz, um povo ajuntado pelo poder do Evangelho, um povo que é sustentado e edificado, porque Ele intercede por nós como sumo sacerdote. Ele é o dono da casa, e Ele quem está edificando, Ele quem está cuidando. Por isso Jesus é o grande sumo sacerdote, assentou à destra do trono da majestade, e a antiga ordem de sacerdotes era passageira. Nós podemos concluir da seguinte maneira, de tantas maneiras que poderíamos concluir isso, ou tantas lições poderíamos tirar disso aqui, mas temos em mente o seguinte: que Jesus ressuscitou para estar à direita de Deus Pai, para interceder pelos que nele confiam para a salvação. Jesus, agora, nesse exato momento, intercede por nós, intercede por mim, intercede por vocês, a fim de que nós alcancemos a tão certa salvação. Segunda coisa,
Nós podemos entender que a chegada de Jesus, e quando ele foi visto pela fé por seus discípulos, a antiga ordem de sacerdotes perdeu a validade. É este o ponto. Em todos os momentos o escritor aos Hebreus procurou chegar nesse ponto. E de fato chegou nesse ponto. Aqui mais uma vez ele chega nesse ponto de que os hebreus eles não tinham a necessidade de retornar à antiga aliança. Pela perseguição, por serem seguidores de Jesus, eles não poderiam ceder à pressão, eles não poderiam desistir da caminhada da fé em Cristo por causa do medo e das torturas que sobrevieram sobre eles. Nós não podemos abrir mão de Jesus, por ele ser tão grande, por causa dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos, os quais, por muitas vezes, nos colocam em fraquezas, em desânimos e em dúvidas. Sejamos tão confiantes em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa única esperança. A nossa antiga vida perdeu a validade. Há uma nova vida em Cristo Jesus para vivermos. A antiga aliança para os hebreus também perdeu a validade. Os antigos sacerdotes também perderam a validade. Os antigos rituais também perderam a validade para eles. As antigas festas comemorativas dos hebreus perderam a validade também para eles. A circuncisão também perdeu a validade para eles. Todos os rituais judaicos perderam a validade para eles, por Jesus ser tão mais excelente sumo sacerdote. Diante de Jesus, a nossa antiga maneira de viver perdeu a validade. A nossa antiga maneira de crença perdeu a validade. Eis que tudo se fez novo em Jesus Cristo. Eis que agora há uma nova aliança e um novo viver através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela tua graça de ministrarmos e de meditarmos na tua palavra nesse momento, nessa manhã. Ser conosco e nos fortalece. Sejamos confiantes, crentes em Jesus Cristo. Tenhamos cada dia mais certeza, confiança e segurança. E sejamos maravilhados das grandezas de Cristo. Que nós não venhamos nos acostumar. Não deixe, Senhor, que jamais nos acostumemos com a beleza de Jesus Cristo e com suas grandezas, para não nos desfalecermos na fé. Em nome de Jesus. Amém.